A mineração, desde o início da civilização humana, sempre desempenhou um papel vital na economia e no desenvolvimento tecnológico. Mas você sabia que a Corrida do Ouro, que começou em 1848 na Califórnia, não apenas transformou o Velho Oeste, mas também redesenhou o mapa econômico dos Estados Unidos e teve repercussões globais? Ou que, nos dias de hoje, uma nova corrida está em andamento, desta vez por minerais como o lítio, impulsionando a era da tecnologia que molda o nosso futuro? Neste vídeo, exploraremos a fascinante e turbulenta história econômica da mineração, desde as febres do ouro que alimentaram sonhos e fortunas, até a crescente importância dos metais de alta tecnologia como o lítio. Nosso objetivo é revelar como esses ciclos de extração de recursos minerais moldaram civilizações e continuam a influenciar as economias globais. Ao longo do caminho, vamos destacar padrões econômicos que se repetem, ajudando você a entender o que o passado pode nos ensinar sobre o futuro da mineração e os potenciais impactos em investimentos e políticas econômicas. Ao assistir a este vídeo, você ganhará uma compreensão mais profunda das dinâmicas econômicas complexas associadas à mineração. Se você tem interesse por economia, história ou está curioso sobre tendências que podem afetar decisões de investimento, este conteúdo é para você. Prepare-se para descobrir como o ouro do passado e os minerais essenciais do presente estão mais conectados do que imaginamos e por que a compreensão dessa conexão pode ser crucial para navegar o futuro. Agora que você sabe o que esperar, vamos começar a jornada pela história da mineração, começando pela Corrida do Ouro e como ela desencadeou uma revolução econômica que mudou o mundo. A descoberta de ouro na Califórnia, em 1848, marcou o início de uma das maiores migrações em massa da história americana. Pessoas de todas as partes do mundo foram atraídas pela promessa de riqueza, e o oeste dos Estados Unidos rapidamente se transformou em uma terra de oportunidades. Este período, conhecido como a Corrida do Ouro, impulsionou um crescimento econômico explosivo, com cidades como São Francisco se desenvolvendo quase da noite para o dia. As boomtowns, ou cidades de crescimento rápido, emergiram como centros comerciais, enquanto infraestrutura, como ferrovias, foi construída para atender à demanda crescente. Porém, com esse crescimento vieram desafios e desigualdades. Os impactos econômicos foram profundos, mas não distribuídos de forma uniforme. Enquanto alguns mineradores e investidores acumularam fortunas, outros foram deixados na miséria. A Corrida do Ouro também teve consequências duradouras para as comunidades indígenas, que sofreram deslocamento e perda de terras. Essa explosão econômica, alimentada pelo ouro, acelerou a industrialização dos Estados Unidos e introduziu avanços tecnológicos que transformaram a mineração em um setor industrial. Este ciclo de crescimento e declínio é um padrão econômico recorrente na história da mineração. Recursos são descobertos, economias locais florescem rapidamente, mas quando as reservas se esgotam, vem o declínio inevitável, deixando comunidades e economias tentando se adaptar. Esse padrão histórico nos prepara para entender fenômenos modernos semelhantes e estabelece a base para discutir as futuras implicações econômicas da mineração. Assim, a transição para os tempos modernos não é um salto brusco, mas uma continuação de dinâmicas que começaram séculos atrás. O que podemos aprender com a Corrida do Ouro? Como veremos, a demanda por minerais valiosos continua a impulsionar economias. Mas, em um contexto cada vez mais globalizado, os desafios e oportunidades são ainda mais complexos. A mineração moderna é radicalmente diferente das escavações manuais do século XIX.
mas as motivações permanecem surpreendentemente semelhantes. Hoje, o setor de mineração é impulsionado por avanços tecnológicos e pela crescente demanda por metais essenciais. O ouro, que foi o motor econômico da era da corrida do ouro, continua a ser um ativo valioso, mas um novo ouro emergiu: o lítio, fundamental para o desenvolvimento de baterias que alimentam veículos elétricos e dispositivos eletrônicos. A globalização acelerou essa transformação. Com o mundo cada vez mais interconectado, a dependência de minerais como o lítio não afeta apenas regiões isoladas, mas tem ramificações geopolíticas e econômicas globais. Países com reservas significativas desses minerais, como o Chile, a Austrália e a China, ganharam um novo protagonismo no cenário econômico mundial. Essa interdependência global introduz novos desafios, como tensões comerciais e a necessidade urgente de sustentabilidade. À medida que avançamos, veremos como a economia global é moldada por esse novo ciclo de mineração. Se o ouro construiu cidades e ferrovias, o lítio está pavimentando o caminho para a próxima revolução tecnológica. E assim como a corrida do ouro, a era do lítio traz com ela oportunidades e riscos únicos. O lítio, muitas vezes chamado de ouro branco, tornou-se o pilar da nova economia movida a energia limpa e dispositivos tecnológicos. Sua importância não pode ser subestimada. À medida que o mundo faz a transição para energias renováveis e veículos elétricos, a demanda por lítio disparou. Grandes fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia estão em uma corrida para garantir suprimentos estáveis, e as nações com grandes reservas de lítio estão em uma posição econômica estratégica. A crescente demanda cria implicações econômicas significativas. O controle sobre as minas de lítio pode definir a vantagem econômica de um país ou de uma empresa. Mas, assim como na corrida do ouro, a especulação e a volatilidade são preocupações reais. Investidores enxergam no lítio um recurso de altíssimo potencial, mas também se preocupam com a instabilidade dos mercados e a possibilidade de uma bolha econômica no setor. Olhando mais de perto, vemos que a mineração de lítio enfrenta desafios semelhantes aos do passado, incluindo os impactos ambientais. A extração de lítio é intensiva em água e as preocupações com o esgotamento de recursos naturais são crescentes. Além disso, há questões éticas relacionadas às condições de trabalho nas minas de lítio, especialmente em países em desenvolvimento. Esses desafios levantam a necessidade de práticas mais sustentáveis e reguladas, apontando para uma nova era de mineração responsável. Conectando com o passado, as semelhanças com a corrida do ouro são impressionantes. Assim como antes, há a promessa de riqueza, mas também de desigualdades. E embora o lítio ofereça oportunidades sem precedentes, ele também vem com um custo, tanto econômico quanto ambiental. O futuro da mineração não é apenas uma questão de extração, mas de equilíbrio econômico e sustentabilidade. A dependência global de minerais críticos, como o lítio, introduz vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. Um desequilíbrio, como a escassez repentina de lítio, poderia causar uma crise econômica significativa, afetando indústrias inteiras. Por outro lado, para investidores, o setor de mineração oferece oportunidades lucrativas. Com o crescimento do mercado de veículos elétricos, as ações de empresas que mineram ou produzem baterias se tornaram altamente atrativas. No entanto, esses investimentos são repletos de riscos, incluindo flutuações de preços e mudanças regulatórias. Compreender essas dinâmicas é crucial para qualquer investidor moderno. Além disso, políticas e regulamentações futuras desempenham um papel vital.
Governos em todo o mundo estão discutindo como regular a extração e o uso de minerais essenciais para equilibrar desenvolvimento econômico com práticas ambientais responsáveis. Isso pode moldar o futuro da mineração e, por extensão, a economia global. A inovação será a chave para enfrentar os desafios do setor. Tecnologias emergentes, como a reciclagem de baterias e a mineração com menor impacto ambiental, estão sendo desenvolvidas para reduzir os danos. Mas o caminho adiante ainda está cheio de incertezas, e o equilíbrio entre progresso econômico e sustentabilidade continua a ser um desafio global. A história da mineração é uma história de progresso e risco, de riqueza e destruição. Recapitulando, vimos como a corrida do ouro transformou a economia americana e como a era moderna do lítio está moldando nosso mundo de maneiras surpreendentemente similares. O que fica claro é que, mesmo com avanços tecnológicos, os ciclos econômicos da mineração continuam a se repetir. Isso nos leva a uma reflexão importante. O que o futuro da mineração nos reserva? Podemos aprender com os erros do passado para mitigar impactos ambientais e sociais? E como investidores, será que estamos prontos para navegar as incertezas do mercado global de minerais? A mineração não é apenas sobre escavar a terra, é sobre moldar o futuro. E talvez o maior desafio e a maior oportunidade seja encontrar um equilíbrio entre as necessidades econômicas e a preservação do planeta. Pense nisso e deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos que exploram o fascinante mundo da economia e dos recursos naturais.